E a primeira coisa que eu gostaria de falar, de compartilhar com vocês, uma experiência como criança. Quando criança, meu pai era da Força Aérea Brasileira, oficial da aeronáutica. Ele gostava de me ensinar a fazer armadilhas. Fazia algumas bombas também caseiras, algo muito interessante. E aquilo me enchia os olhos. Toda vez que ele me ensinava algo diferente, a vontade que eu tinha era de fazer e eu colocar em prática ali. E um belo dia eu decidi amarrar um galho e amarrar uma corda e fazer uma armadilha. Na minha cabeça de criança ela era tão perfeita, eu não sei quão perfeita ela era. Certo é, diante da sua perfeição, eu caí na minha própria armadilha. Fiquei preso ali, pendurado por algum tempo, né? Eu morava no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Três Rios. Tinha um rio ali, Paraíba do Sul, Piabã e Paraibuna, e eles se encontravam ali. E as pessoas iam para o rio nadar, e as pessoas iam passando ali, e eu ali pendurado, sabe? As amigas da minha mãe passando, as meninas passando. Os meninos não importavam muito não, mas as meninas, né? Eu ficava preocupado. Né? Os meninos não me importavam, não, mas as meninas, né, passavam ali. Claudinho, o que você está fazendo aí? Eu falei, estou pendurado aqui. A ver quanto tempo eu consigo ficar aqui pendurado. E até que uma amiga da minha mãe falou assim, você quer ajuda? Eu falei assim, eu quero, mas não conta para ninguém. Ela foi, desamarrou a corda, tirou ali do meu pé e eu fiquei solto ali, né? Interessante, né? A gente acha que está fazendo a coisa certa. Uma outra história que não é muito desassociada dessa, meu pai contou que ele, assistindo uma apresentação de um circo, e tinha ali uns palhaços onde iria explodir uma bomba caseira, e diante daquela estripulia, uma bomba explodiu na mão do palhaço, e algumas pessoas entraram de branco ali para socorrer o palhaço, enfaixaram a mão dele e saíram carregando ele numa maca. E estou falando do meu pai, da infância dele, vocês imaginam quantos anos é isso, né? No século passado, na década de 40, por aí. Então faz bastante tempo. E ele falava que alguns jovens que ali estavam começaram a vaiar e a gritar, não valeu, devolva o nosso dinheiro, devolva o nosso dinheiro. E aí o mestre de cerimônia levantou-se, pegou ali o microfone e disse, senhoras e senhores, quem tem flores, dá flores, mas quem não as tem, não pode dar. Isso marcou a vida dele e marcou a minha vida também, até com aqueles que foram transformados com a renovação da graça do Senhor Jesus, que vem de uma família cristã, conhecedor da graça do Senhor Jesus. Muitas vezes fica difícil nós entendermos algumas coisas que nós fazemos diante de uma nova criatura, que deveria ser revelada a imagem de Cristo, sendo formada em mim, sendo formada em você. E isso é uma questão de contraste, de cores, de luzes. Quando eu olho para as circunstâncias da vida, diante das circunstâncias da vida, eu olho para dentro de mim e as minhas atitudes revelam se realmente eu sou um cristão. Cores, luzes, beleza, uma questão de contraste, não é? Tudo é uma questão de contraste. E às vezes fica difícil perceber esses contrastes quando nós temos aquela grande história para contar ou aquela pequena história de terror da minha mudança de vida, ou simplesmente uma pequena história de transformação naquele momento mágico das nossas vidas. Estamos falando de sabedoria, tá bom? Fique em mente isso. Talvez você não está entendendo agora, mas você vai entender lá na frente, tá bom? Fique em mente aí, tá? E a gente tem falado muito sobre deixar o pecado como uma forma de ver a escuridão do coração
A gente fica às vezes orgulhoso na dificuldade, e agora há várias coisas que vocês têm ouvido a respeito de deixar o pecado. Muitos outros pastores falaram aqui sobre isso. A transformação que eu não sou mais uma criatura que eu era antes. Eu quero falar uma de talvez seja sido mais apropriado aí a apresentação de Tiago. Talvez seja exatamente aquilo que Deus manda para confundir os supostos sábios desse mundo. E é o fato de que a sabedoria de Cristo sendo manifesta, a sabedoria de Cristo sendo manifesta na minha vida e na sua vida, é uma demonstração que realmente eu sou um cristão. Mas o que é essa sabedoria? Né? Fica a pergunta, mas que sabedoria é essa? A sabedoria de Cristo. Ela é diferente da sabedoria do mundo? Ela é diferente da sabedoria do mundo. E é isso que nós vamos falar essa noite. A sabedoria de Cristo, ela tem a ver com afetos. Que ela se manifesta em afetos que transformam a minha vida na prática. Por isso eu quero convidar você e levar você a ler Tiago, né? Tiago no capítulo 13. Capítulo 3, 13. Capítulo 3, 13 em diante. Mas, antes de ler, eu gostaria de ler o inverso de Tiago, tá bom? Me perdoe o meu egoísmo, é de terceira categoria, mas é meu mesmo, tá bom? Então, me perdoe. Eu quero ler o inverso de Tiago. Aquilo que nós vamos ler o inverso agora. Tá bom? Escute bem. Esse é o inverso do que nós vamos ler, mais à frente. Primeiro, tolice, amargura, ressentimento, eu conheço bem. Não vem do alto, é coisa terrena, animal e demoníaca. Cria inveja, cheia de mentira, confunde a alma. Eu sei o que é burrice, que amarga o coração e o mundo. Eu já vi a dor da alma que briga com Deus e o mundo, mesmo quando imita a doçura. Já senti a vergonha de não ser razoável e sei como causei dor quando faltei com a ternura. Iracundo, implacável e mau, na hipocrisia da minha imparcialidade, já experimentei o que é semear injustiça nos campos minados dos meus conflitos. Mas a sabedoria é diferente, sempre pura, pacífica, meiga, razoável, cheia de misericórdia, com frutos doces e acolhedora. Sem fingimento, terreno de paz, onde brotam as sementes da justiça. Essa eu só conheci quando pedi a Deus, Ele lá do alto me enviou. Essa sabedoria, ela é Cristo. Vamos lá ler Tiago capítulo 3, 13. Nós vamos ler aqui algumas instruções muito importantes, né, que tem a ver com sábio e inteligente. Tá bom? Nós vamos agora dar uma pausa aqui, vamos nos aprofundar e estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? Essa é a proposta desse culto, amém? Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimentos facciosos, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade.
Esta não é a sabedoria desde lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? Nós vamos... A sabedoria que Deus, a sabedoria que vem do alto, essa que Tiago está descrevendo aqui, é característica daquele que conhece de fato o poder transformador do Evangelho, aquele que é um cristão, aquele que não só foi regenerado, mas está sendo transformado dia a dia à imagem de Cristo e caracteriza especificamente como uma manifestação de afeto que subjaz em seus corações, em nossos corações. Preste atenção aqui. Falar de jeito, de vida, de forma, era mais difusa, para não ser específico, não é? Porque é jeito mesmo, é jeito. Para alguns de vocês, talvez um jeito mais profundo, aquela postura, aquela atitude, a sabedoria do alto, ela é manifesta, ela é caracterizada por alguns afetos que estão por baixo, como um alicerce de um jeito de ser, um jeito que transmite graça. Que transmite graça. Porque quem tem flores dá flores. Se nós somos cristãos, nós precisamos dar flores para esse mundo. Talvez você agora não vai entender, mas você vai entender lá na frente. E saiba que nós temos muito mais do que flores para dar. Nós precisamos transmitir flores para esse mundo. Exalar o aroma de Cristo, o aroma suave e agradável de Cristo, aonde nós estivermos, por onde nós passarmos, por onde nós andarmos. E Tiago faz aqui, é caracterizar dois tipos de sabedoria. Eu quero começar fazendo isso. Ele começa falando sobre a suposta sabedoria, essa suposta sabedoria do mundo, né? Deixe-me começar com as minhas próprias descrições, né? E daí a gente vai especificar o que Tiago está falando. Que parece aqui um senso comum. Aquela que todos nós assumimos algo a ser presumido e parte da nossa realidade. Por exemplo, eu não gosto de passar vergonha, né? Sofrimento, antes eles do que eu. Conceitos, por exemplo, de dizer, é necessário que vocês diminuam para que eu cresça. Não é assim? Parece ser, no sentido, é bem composto, né? É cheio de obviedades. Porque para mim amar o outro, eu preciso me amar primeiro. Não é assim? Preciso cuidar de mim primeiro. Preciso me amar primeiro. Obviedades. Coisas que parecem sensíveis, que no final das contas elas são idiotas, no sentido mais real do termo. Não como um xingo, né? Mas quando a gente xinga uma pessoa de idiota, mas no sentido mais clássico do termo idiota. Idiótico. Que é centrado em mim mesmo, que é fechado em si e olha para si, e se isola numa relação com o mundo, e se coloca no centro das atenções. Essa é a suposta sabedoria do mundo. E Tiago aqui, agora nós vamos para Tiago. Tiago derruba de 3 formas claras. Trinta minutos, né? Tem 45 minutos? 40 minutos que eu tenho?
É isso. Vamos lá. A verdadeira origem, né? Lá no versículo 15, se você está com a sua Bíblia aberta aí, me diz qual é a verdadeira origem dessa sabedoria. Ele vai dizer o quê? Que ela é animal, demoníaca. Essa tríade aí, para vocês faz sentido? Remete a alguma coisa? Alguma outra coisa, não? Que eu tenho 3 coisas que militam contra a minha vivência com Cristo, certo? São a carne, o mundo, o diabo. Não é isso? E a carne porque o meu pecado natural, a minha inclinação idiota do coração, porque existe uma sociedade que nos ajuda e nos fortalece a pecar. Uma sociologia do pecado que nos ajuda, que nos fortalece a continuar pecando. Não é isso? Que a gente apoia um ao outro no pecado. A gente vai fortalecendo um ao outro no pecado. E o maligno lá por trás, né, que é o diabo, curtindo bastante. E a gente inverte essa ordem. Não é assim? A gente inverte. A minha primeira luta é contra o diabo. A terceira é a minha carne. Não é? Ele fala assim, você está bem, hein? Oxe, você está bem. Tiago vira e fala, essa sabedoria do mundo, ela não é do alto, ela é terrena, animal e demoníaca. Ela vem de mim, ela é estatúcia inata. Parte do que a nossa vida fora de Cristo, sem Deus. Mas por quê? Bom, dá uma olhada no versículo 16 e me diz qual é o produto final. Às vezes é mais fácil a gente olhar e pular direto para a raiz do fruto, né? Para entendermos o resto da árvore. Não é assim? E lá no versículo 16, ele vai dizer, a suposta sabedoria do mundo, ela é estatúcia para nós que esperamos em Cristo, confusão, toda espécie de coisa ruim. Isso que a sabedoria do mundo produz. Não são flores, são toda espécie de coisa ruim. Para quem? Para mim e para você. Para os outros. Quando a gente simplesmente olha a palavra de Deus, que é bem-aventurado comer da própria alma da Bíblia, até que enfim você adquira o sabor das palavras do Senhor, e o seu sangue se torne bibliano, e a própria essência da Bíblia flua de dentro de você, porque são essas as pessoas que vão sobreviver nos momentos difíceis, quando você se encontrar completamente perdido na floresta da vida, e quando a barreira diante dos seus olhos estiverem absolutamente além das suas medidas, e quando você não conseguir mais encontrar o seu caminho, você vai sentir o abraço forte e aconchegante de Deus quando mantiver a sua Bíblia aberta. Viva nessa posição. Ande nessa base, não pare por aí, não fique só apenas observando. Ele continua dizendo, eu ordeno solenemente a você, na presença de Deus e na presença de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, eu ordeno a luz da sua aparição e de seu reino, até que ele venha. Você esteja pronto, seja preparado em tempo, em fora de tempo. Não fique só apenas observando aí, sentado aí observando. Precisamos reagir. A origem da sabedoria do mundo, ela não vem em Cristo, que não é em Deus, que não tem a mente de Cristo, que gera então frutos amargos, confusão e toda espécie de coisa ruim.
qual é a sua verdadeira natureza, então? Olha lá no 16. Como é que realmente essa suposta sabedoria do mundo é uma sabedoria que serve à inveja, a sentimentos facciosos, ela é caracterizada por afetos relacionais, que negam os dons da graça de Deus, que negam os dons da graça de Deus e nos separam das pessoas, e nos isola no nosso mundinho, que nos deixam separados da convivência, da comunidade, da união, do verdadeiro projeto de estarmos juntos num corpo de Cristo. Falar até sobre não reconhecer prontamente as graças e os dons e os talentos que Deus deu aos seus filhos, e não reconhecer as bênçãos que Deus nos deu, nos dá, e não honrá-lo Ele por isso, é roubar de você um testemunho bom. Assim como eu falar mal da graça de Deus, dos seus talentos, daquilo que você tem de bom, seria uma forma de mentir, e não reconhecê-las também. Por isso nós precisamos transmitir paz para esse mundo, transmitir flores para esse mundo. Aonde quer que nós andarmos, aonde quer que você estiver. Eu fico pensando aqui, o que Tiago tinha em mente, né? Que ele fala, aonde existe inveja, sentimento faccioso, ali vai sempre haver confusão e toda espécie de coisas ruins. Essas são afetos, muitas vezes, que subjazem em nossos corações. Não dá para falar que o Claudinho lá, pendurado na árvore, não estava movido de inveja, de sentimentos facciosos. Porque eu estava ali negando, impedir ajuda e continuar ali pendurado. Mas não tinha a coragem de pedir ajuda, de vergonha, de dizer que eu errei, que precisava de socorro naquele momento. Estava ali de ponta cabeça, literalmente. Mas não tive coragem de pedir ajuda, mesmo precisando de ajuda. Porque eu estava ali muito mais preocupado em ser o que eu ainda não era, em passar uma imagem de uma criança, de um homem que talvez eu viesse a ser, que naquele momento eu não era, movido talvez de orgulho, talvez um homem que lá na frente eu viria a ser, mas naquele momento eu não era. Me mostrar como uma criança vulnerável, disposta a receber o amor e carinho e atenção de alguém, simplesmente por desejar ser o que eu não era. Que poderiam me ajudar a chegar lá, que poderiam fazer de mim, e naquele momento, reconhecer que eu estava errado. A verdadeira natureza dos afetos da suposta sabedoria do mundo é afetos que negam o reconhecimento da graça. É por isso que faz com que alguém realmente não tenha flores para dar. Porque flores, elas não brotam naturalmente. Não é? E a gente fala de flor, a gente sabe que ela é bonita, mas também tem os seus espinhos, tem as suas marcas, tem as suas dores, mas exala um bom perfume.
As flores, elas não brotam num solo ruim, estéril, pecaminoso, como é muitas das vezes o nosso coração. Elas brotam quando a luz transformadora de Cristo, a ação do Espírito Santo, que vem mediante a palavra e transforma, que muda, que asepsia daquele sono, que aquele solo limpa, tira as coisas e começa a transformar, e aí planta a semente da graça, e cresce, e produz beleza. Mas beleza é outro tema, é outra coisa. Coisas maravilhosas que vêm de dentro e manifestam. Então vamos continuar o contraste aqui, porque Tiago não para por aí. Ele fala sobre a verdadeira sabedoria, ele diz que ela é, e aí eu quero que vocês prestem atenção. O resumo é meu, mas eu creio que é fiel, tá bom? Basicamente diz que ele manifesta mediante um jeito que revela na prática alguns afetos mais profundos, que dá uma olhada aí, aonde é que vem a sabedoria do alto. Lá no versículo 15 aí, dá uma olhada aí. Ela não é terrena, né? Ela vem do alto, ela vem de fora, ela vem de Deus. Ela não é algo que começa e que surge em mim, mas muitas vezes parece um contrassenso. Ela não é aquilo comum, ela traz, às vezes, o significado de pensar fora da caixinha, né? Uma expressão muito comum no inglês, pensar fora da caixinha, na sua lateralidade de pensamento, capacidade de ver a perspectiva das coisas e o seu significado. Abrir os olhos da alma e ver as coisas e o seu significado. Olhar com os olhos da alma e ver as coisas e o seu significado. O que está por trás disso? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso? São possibilidades, não é? Muitas vezes são óbvias. A sabedoria do alto, ela se manifesta como algo que vem de fora para dentro. De uma relação, num sentido estrito, num sentido mais amplo, mais lato, mais estreito, né? Que confunde a alma, que nos sensibiliza, que nos toca, que muitas vezes nos sentimos pressionados entre dois mundos. Imagine você ali pressionado entre dois mundos, aquela pressão vindo de cima e de baixo, o que você faz? Você chora, porque não entende. Dentro da sua sabedoria humana, você não entende as coisas do alto. Uma relação tanto no sentido estreito quanto no sentido mais amplo, né? Lato, no sentido seguinte, né? Pedro, para vocês entenderem, Pedro, Senhor, Tu és o Cristo. Declaração de Pedro, lembra? O que Jesus responde para ele? Alguém lembra? Não foi nem sangue nem carne que te revelou isso aí. O Espírito Santo de Deus. Vem de fora, porque o Espírito testifica, o coração é a mesma coisa que a nossa percepção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E muita gente confunde as bolas e diz, eu vou te dar um monte de evidências, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Há um grande teólogo, um grande conhecedor da palavra, se recusa a dizer isso, ele vira e fala, eu posso te dar várias razões que mostram que a Bíblia é de fato a palavra de Deus.
coisas que vão dentro da sua estrutura, da sua forma, da sua majestade. Mas nenhuma dessas palavras serve. Testemunho de ninguém serve. Concílio de nada serve. Não estabelece nada, porque no final de conta é o Espírito interno, o Espírito Santo, que diz no seu coração: ouve, esta é a minha palavra. É uma obra imediata, que acontece na regeneração. É imediato, a obra ela é imediata, ela é completa. Não vem de fora. É uma revelação que penetra a nossa vida, que penetra a nossa situação, mas ela também, no sentido mais amplo, vem de fora. Ela vem quando eu estou incorporado na palavra de Deus. Ela vem quando, na comunidade dos santos reunidos aqui, nós abrimos mão daquela sociologia idólatra que se apoia no pecado e passamos a desafiar o outro e olhar para o outro com um olhar diferente. Diferente porque ela vem de fora. Ação de afetos internos. Eu estou aqui falando um caminho para vocês, né? Um caminho duplo, né? Para vocês entenderem, tá bom? De certa forma, aqui a gente tem que entender isso, e ela vem de fora e transforma o meu coração, e transforma o seu coração. Vocês estão entendendo? Tá legal? Parece complicado, né? Não pensar lá no terreno, nas sementes da graça que são plantadas lá dentro, quando brotam como afetos, começam a produzir flores, produzir frutos. Eventualmente são flores, aroma, beleza, só manifestando mais da graça de Deus em nossas vidas. E o que ela manifesta? Vê aí no versículo 13 aí. Ela manifesta, né? Lembra? Tem confusão. Certo? A sabedoria do mundo ela produz confusão, toda espécie de coisas ruins. Ela flui porque ela emana inveja, sentimentos facciosos. E lá no 13 fala sobre a sabedoria do alto. O que ela manifesta? O que flui? O que flui, né? O que flui dela? E às vezes a gente não presta atenção. A gente vê o conceito ali e assume que todos eles têm a mesma função. Vamos pensar aqui em termos de função aqui mais gramatical, né? Sintática. Olha para a frase aí. Está que ela manifesta obras, certo? E no finalzinho, ela manifesta as obras que são caracterizadas, ou melhor, que são manifestas mediante um contínuo proceder, numa postura de mansidão, de sabedoria. Lembra que eu falei no início? Ela manifesta ação, obras, que estão aqui em Tiago, que deixa de falar das obras, só que essas obras são os que manifestam em mansidão de sabedoria, mediante um contínuo proceder. Isso é a sabedoria do alto, que manifesta uma postura de vida produtiva, frutífera, mas que está tão preocupado com o meio quanto o fim. Está tão preocupado com o meio, mas também com o fim. E não olhar para essas obras de Deus sendo manifesta em Jesus
sendo replicada ali em Jesus. Quando falamos de Jesus Cristo, quando olhamos para Jesus Cristo, estamos lidando com a maior pessoa que já apareceu no palco deste mundo. E essa é uma pessoa tão grande, tão majestosa, tão tremenda, que nenhum ser humano em toda a sua breve vida terá a capacidade de compreender e entender tudo o que existe para ser descrito a respeito dele. O melhor que qualquer pessoa pode fazer é tentar retratar de maneira imperfeita a sua própria figura de Cristo, do seu ponto de vista em particular. Essa é a verdadeira sabedoria de Deus para nós. É Cristo sendo revelado em nós, para nós, por nós. Mas eu seria desonesto aqui. Eu queria que vocês me concedessem mais um tempinho. No versículo 6, lá no comecinho, porém com fé e nada duvidando. Aí lembra o que eu falei? Peça porém com fé, porém nada duvidando. Porque o senso comum diria, vendo e falando, pedir a Deus sabedoria? Pedir a Deus sabedoria? Aí eu descanso, né? Porque não é por obras, é pela graça. Não é pelo esforço, é pelo esforço de Cristo, fez pelos méritos de Cristo, não pelos meus esforços. Mas aquele que coloca de novo aquela condicional, aquela impressão que a coisa cai de volta na minha mão. Você quer sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, mas sem duvidar. Mas como é que eu sei que eu não estou duvidando? Porque se eu estou pedindo, se eu tenho certeza da sabedoria que eu tenho a sabedoria, então não preciso pedir, eu já tenho. Não é assim? Mas não é por aí mesmo? Quem tem mais vai ser dado, e quem não tem, o pouco que tem vai ser tirado? Não é como a fé, aqui, sem inclinação do coração, é para a sabedoria de Deus, é para a fé. Então pede, mais vai ser dado. A inclinação do coração são os afetos, e não estão enraizados nos afetos daquilo que Cristo é, aquilo que Cristo é, e aquilo que Ele produz em nós. Então, até quando eu peço sabedoria, eu posso pedir com palavras como quem pede sabedoria do alto. Mas o que é que eu quero, afinal? O que eu quero, afinal de contas, né? Às vezes nós temos uma apreciação heurística das verdades de Deus, sabedoria de Deus. Heurística é aquilo que funciona, mas não meramente no sentido pragmático, termos mais comum, mas aquilo que a gente fala em termos heurísticos, aquilo que realmente funciona como ação no final das contas. Quando a gente faz aquela equação, x é igual até achar o resultado final, não é? O pessoal da escola está aí, né? Ah, tá. E aí a gente sabe que o resultado vai ser o mesmo, independente da forma, mas o resultado é o mesmo. Não é isso? Heurística é aquilo que realmente funciona como equação e no final das contas dá certo. E muitas vezes a nossa aproximação com Deus, ela é mais heurística do que casual. Que confunde a realidade de algo com se ela funciona ou não funciona.
É algo muito comum, né? Para vocês entenderem, Claudinho lá, pastor Cláudio Magno, sou eu, bem pequenininho lá, e muito curioso, eu perguntava para minha mãe, como é que eu falava, eu falei, mãe, como é que a piscina funciona? Ela falou assim, ó, tem uma bomba lá, e mexe a água, e filtra e tal. Aí eu falei, mas ô mãe, e o carro? Como é que o carro funciona? Ela falou assim, ó, combustível, explosão no motor, tal, e aí o carro anda. Aí eu cresci um pouquinho mais e comecei a perceber que eu acho que as coisas funcionam, é a explicação que faz as coisas funcionar. Por acaso é a explicação que fazia as coisas funcionar? A cabeça de criança, ela pensa de uma maneira diferente, não é? A perspectiva é diferente. Isso é um exemplo clássico de confundir uma explicação erística com uma explicação casual. E muitas vezes a nossa aproximação à sabedoria de Deus, ela é bem mais heurística do que realmente casual, essencial. Eu olho para as coisas de Deus, eu olho para a sabedoria de Deus e falo, vai dar certo. Tiago está dizendo, vai e pede a sabedoria de Deus. Mas não pede com quem quer esbanjar os prazeres. Porque ela dá certo. Pede a sabedoria de Deus porque ela é menos falida. Porque ela é verdade, crendo que ela é a única opção, que tudo o resto é não sabedoria, é não sabedoria de Deus. Não esqueça, eu estou falando aqui, sabedoria no final das contas, a Bíblia nunca deixa nos escaparmos à realidade, que a sabedoria é uma pessoa. O provérbio deixa claro isso, eu falei no começo, né? A imagem de Cristo sendo formada em mim, isso é a sabedoria que vem do alto. Cristo é a sabedoria que vem de Deus, do alto mistério, guardado antes da fundação do mundo, que Deus está em si, convergindo todas as coisas para a glória do seu Filho Jesus Cristo. Já estou negativo aqui no tempo. Os céus declaram a glória de Deus. E o firmamento, ele anuncia a obra de suas mãos, que um dia faz declaração ao outro dia, e uma noite demonstra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve as suas vozes. E de fato, o grande concerto da criação. Ouvimos de um lado o marulhar das ondas, o regozijar de um pássaro, o rugir de um leão, e olhamos para o céu e vemos o trovão formando o grande concerto da natureza. E o homem, ele também faz parte dessa orquestra, só que muitas das vezes ele está desafinado. Ele está desafinado porque ele não está sendo orientado pelo grande diapasão do Criador. Deus é o grande maestro do universo, e quando o homem tem Deus no seu coração, Deus ele se revela através da pessoa de Jesus Cristo. Ele olha para Deus, vê a natureza e começa então a louvar com sua alma e a cantar com seu espírito. E é por isso que o salmista cantava, louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Façamos de nossa vida um hino de louvor. Não vamos desafinar com os nossos pecados, com os nossos comportamentos, mas que nessa música magistral do universo, nós vamos fazer parte desse grande coral universal lá nos céus. Amém? Deus nos abençoe.